E aqui eu aproveito fazer um link, porque nós escutamos muito, eu tentei de tudo, mas a outra parte, ela não era uma pessoa para negociar, porque não dá, com aquela parte ali, não tem conversa que adiante. Fale um pouquinho sobre essas habilidades quando estamos diante de um contexto que, a princípio, tem uma pessoa muito difícil do outro lado. Como que nós podemos tentar sair desse impasse? A primeira pergunta que eu costumo fazer, né, para as pessoas quando me perguntam isso, eu digo: será que a pessoa difícil não é você? Olhar para o próprio umbigo primeiro. Olhar para o próprio umbigo. É a primeira pergunta que eu faço sempre. Tem assim, eu tenho um livro que eu sempre indico, que é esse aqui, A Arte de Ser Flexível. Uhum. E é o único que eu conheço sobre o assunto, o que mostra o que é uma mente rígida e inflexível. E eu já tive a experiência de indicar para alguns alunos que se achavam super mente aberta, flexível, colaborativos, mediadores, e quando leram, se deram, meu Deus, se deram conta o quanto eles eram inflexíveis e não percebiam. Uhum. Porque Então, muitos são até só enquanto a outra pessoa está concordando comigo. Então, tudo bem, sou flexível, aceito várias possibilidades enquanto está aqui, dentro daquele contexto inicial que eu tinha previsto, né? Então a primeira pergunta que eu faço é essa: olhar para dentro para ver será que o difícil não é você. Porque aí a segunda coisa, a gente nunca vai conseguir mudar o outro. O que eu consigo é mudar a minha maneira de lidar com o outro, que vai continuar sendo aquele mesmo outro que ele sempre foi. Então, tem pessoas que realmente são difíceis? Nós temos vários tipos de pessoas difíceis. A rabugenta, chata, vingativa, o manipulador, o narcisista, o ranzinza, o falso, o mentiroso, invejoso. Manipulador tem dezenas de perfis de pessoas difíceis. Bom, aí com essas, eu disse, primeiro, não adianta tentar mudar essas pessoas, porque elas vão continuar sendo como elas são. O que eu posso tentar é mudar o meu jeito de lidar com elas. Segundo, essas pessoas não tem como tentar convencer, porque elas só serão convencidas se o meu argumento for ao encontro daquilo que elas já acreditam. E isso, assim, isso é neurociência, é como funciona o cérebro humano. Então, eu só vou conseguir convencer se já for a ideia dela. Então, qual é a maneira de lidar com essas pessoas? Não são técnicas de persuasão, eu não posso tentar convencer porque não vai funcionar. Eu tenho que sair pela tangente, pelo lado, por cima, por baixo, fazer curva. São outros caminhos com pessoas difíceis, usando comunicação assertiva. Porque com pessoas difíceis, ou eu dou poder ou eu dou limite. Então, eu tenho que saber dar limites da forma certa para essas pessoas, saber dizer não da forma certa, saber ser assertiva e ir conduzindo com perguntas para que esse outro difícil se dê conta por ele mesmo que ele tem um problema que precisa ser resolvido. Porque se eu tentar convencer, eu vou criar mais aversão e aquela pessoa vai se tornar mais difícil ainda. E aí, negociação não vai acontecer. Perfeito. Então, é o que eu disse, é uma outra maneira completamente diferente de lidar com a pessoa que, de fato, é difícil. Mas, primeiro, eu tenho que identificar várias coisas. Primeiro, a outra pessoa que é difícil ou sou eu que é difícil? Difícil. Segundo, é uma pessoa difícil ou é uma conversa difícil ou é um caso difícil? Porque são coisas diferentes. Para caso difícil, é um tipo de técnica que você usa. Para uma conversa difícil, porque eu posso, por exemplo, me dar super bem com a pessoa e ter uma conversa difícil com ela no determinado momento. Não necessariamente ela é uma pessoa difícil. Então, são coisas bem diferentes. Caso difícil, uma situação difícil, uma conversa difícil e uma pessoa difícil. E eu vejo que em geral, confundem muito isso. Qualquer situação difícil, caso tudo, as pessoas generalizam e culpabilizam dizendo que esse outro é difícil. E nem sempre eu estou tratando de uma pessoa, pode ser um caso complexo. Pode ser que eu não esteja sabendo lidar com esse caso, com essa conversa com essa pessoa. E não necessariamente ela, de personalidade, é difícil. Perfeito. Essa separação também ajuda a trazer mais clareza no caso. Porque quando a pessoa está envolvida, normalmente, diante de um conflito, diante de uma situação difícil,
fica mais difícil ainda conseguir separar as coisas, né? E esse é vamos dizer, uma das bases quando falamos de negociação, de mediação, é conseguir ver que não sou eu contra você, mas eu e você contra o problema, tentar resolver aquela situação. Quando parece algo simples, muitas vezes, mas é complexo conseguir fazer isso quando estamos diante, vivenciando mesmo aquela situação. E assim, na verdade, essas situações difíceis, casos difíceis, pessoas difíceis, eles aparecem em diferentes âmbitos. Familiar, trabalhista, empresarial, qualquer negócio que você vá fazer com alguém, comercial. Enfim, pessoas difíceis estão por todos os ambientes, situações difíceis acontecem em N momentos da vida. E eu percebo que muitas vezes a própria pessoa que está envolvida, ela não consegue lidar com a situação, e às vezes os profissionais que as representam também não conseguem lidar com a situação. E essa diferenciação que eu fiz, que ela parece técnica, mas ela tem uma razão de ser, porque a maneira que eu vou neutralizar ou eu vou conduzir cada uma dessas situações para resolver é diferente. Por isso, a necessidade de fazer essa diferenciação. Eu percebo muito das pessoas envolvidas no conflito, ou até dos profissionais do direito, que vêm e me perguntam, como é que eu faço para o outro admitir que ele errou? E daí eu digo, já começa o problema aí. Primeiro, que se eu faço em erro, eu já estou culpando alguém. Em vez de falar em erro, vamos falar em problema. Como a gente faz para resolver esse problema? Ou admitir que existe um problema? Então, eu tiro o foco da pessoa e coloco no problema. E segundo, para que admitir o erro? Onde isso levará, realmente? Onde isso levará? O que é passado morreu. A negociação, a gente olha para frente, como resolver para o futuro. Mas a gente percebe essa maneira de lidar, querendo a culpabilização, enfim, tanto das pessoas envolvidas, quanto de muitos profissionais que são procurados por elas para tentar resolver e que também acabam conduzindo da mesma forma.